Olá, bem-vindo ao programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo, porque aqui a overdose sempre é informação. E como nós estamos tratando de informação nesse programa, eu queria convidar vocês, hoje, 12/10, o Dia das Crianças, para discutir uma coisa bem interessante. Vamos falar hoje de uma questão assim, como se criar uma fundação beneficente, uma fundação de assistência social, uma fundação social. E para esse assunto hoje, no programa Papo Viciante, nós vamos trazer uma pessoa que sabe tudo do assunto. O nome dele é Dr. Roberto Bellarmino e ele vai falar isso para a gente. Mas antes do nosso programa, eu queria avisar você o seguinte: lembra que o programa Papo Viciante, vicie-se nesse papo, que aqui é a overdose de informação, trata dos assuntos mais diversos da sociedade. Nós tratamos de vários assuntos, e um deles é a questão da informação, da educação. Vamos trazer educação para cá, não podemos esquecer do relacionamento familiar, da questão da educação, da questão da segurança pública, da questão do universo hoje, falando muito do universo, né, dos jovens. Vamos falar muito. E eu queria convidar você, antes de introduzir o nosso programa, hoje nosso programa está recheado. Programa Papo Viciante de sexta-feira, dia 12 do mês 10, dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, está recheado de informação. Vamos trazer aqui uma discussão bem interessante. E eu queria convidar você para dar início a esse papo, que é o Papo Viciante de hoje, né? Vicie-se nesse papo, que é a overdose de informação. Eu queria te convidar a assistir um vídeo de uma amiga nossa que fala tudo, fala muito sobre a questão da criação de uma fundação. Veja aí. Fundação é uma ONG? Vamos tirar essa dúvida? Fica comigo. Antes de irmos ao assunto de hoje, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal que faça isso e não esqueça de habilitar as notificações no sininho para receber os meus vídeos de segunda a sexta-feira. Eu lembro você que está interessado em abrir uma fundação que não é só uma questão de nomenclatura. Ser um instituto, uma associação ou mesmo uma instituição pode ser, sim, uma questão de nome. Você dá um nome à sua organização do terceiro setor que achar mais interessante. Mas para abrir uma fundação que tem uma legislação específica, é necessário que ela tenha um patrimônio que a mantenha. Um bem imóvel, um rendimento específico aportado com regularidade, uma herança financeira ou mesmo os rendimentos de um empreendimento ou de um empreendedor. Assim, a fundação terá um patrimônio para mantê-la, pelo menos no que se refere ao básico de sua sustentabilidade. Uma fundação vai seguir regras específicas, com benefícios diferentes e muitas vezes mais vantajosos do que uma instituição ou uma associação sem fins lucrativos. A fundação também é uma organização do terceiro setor. Nasce para fazer o que o poder público faria, mas que por algum motivo ele não consegue dar conta. Como exemplos de fundação, podemos citar a Fundação Roberto Marinho, que tem a sua sustentabilidade vinda de parte dos lucros das organizações Globo. A Fundação Bradesco recebe parte dos lucros da instituição financeira que tem o mesmo nome. E o Instituto Ayrton Senna, que tem nome de instituto, mas na sua forma jurídica é uma fundação, tem verba que vem dos royalties sobre o nome e marca Senna e Ayrton Senna. Qualquer organização do terceiro setor pode e deve ter também projetos com leis de incentivo e buscar outras formas para se manter. Sugiro buscar um contador e advogado de sua confiança para melhor orientar nesse caminho. É isso. Se gostou, deixa um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com os amigos que precisam da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê. Bom, de volta aqui no programa Papo Viciante, porque o nosso programa é o seguinte: lembra que eu falei para você? Nós temos que trazer assim informações diversas para você. E hoje eu quero trazer para você a informação de como abrir uma ONG, como abrir uma fundação, como abrir um instituto,
como abrir uma associação. E nós vamos tratar muito desse assunto aqui. E hoje, para a gente tratar do assunto fundação, como fazer uma fundação, nós convidamos um advogado. Ele é advogado, ele é sócio fundador do escritório Bellarmindo Advogados Associados, ele é professor universitário e tem uma das características que eu mais admiro no ser humano, que ele é professor. Ele também tem tese na questão do... vamos falar assim, ele tem uma tese muito especial, porque eu li a tese do professor e ele fala o seguinte: ele tem uma tese de doutorado pela USP, ele é uspiano, ele tem mestrado e doutorado pela USP. E a tese dele trata da ruptura epistemológica na ciência do direito. Eu acho isso fundamental. Li, preste atenção, se você é interessado aí. Ele também é presidente do Conselho Consultivo da Fundação do Grande Oriente Maçônico do Brasil. E nós vamos tratar isso hoje, do terceiro setor, dessa questão da fundação, nós vamos tratar da questão de como administração, para quê, por quê, para que serve, nós vamos tratar disso hoje. E para isso hoje, nós recebemos aqui, ele que já é membro vitalício do nosso programa, o professor Juan Carlos, né, que está sempre conosco, aliás, é um dos apresentadores da pauta. Boa Professor noite, Juan, como vai? Tudo bem? Graças mais uma a Deus. vez? Mais uma vez não, vez, né? Sinta-se em casa porque tu és da casa, né? Com certeza, né? eu agradeço, Nós professor somos Garcia. uma parceria bacana e o professor Juan está aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E também vamos receber aqui o doutor Roberto Bellarmindo para falar sobre fundação. Professor Roberto, doutor em Direito, advogado, professor, enfim, o homem é uma inteligência assim fantástica e vale a pena. O programa de hoje vai ser interessante. Preste atenção. Como vai, professor Bellarmindo? Tudo bem? Boa noite, bem, doutor Garcia. Bellarmindo. Boa noite. Boa noite, público. No que eu puder ajudar e cooperar e esclarecer o seu público, eu vou tentar. Bom, como professor que tu és, né, eu acho que é uma tarefa fácil, né? Professor Bellarmindo, eu vou tomar a liberdade de chamá-lo como professor, porque eu acho que no programa Papo Viciante, nós já tínhamos falado isso, né, professor Juan? Nós gostamos muito de convidá-lo para sentar nesse sofá a questão de professores. A gente precisa tratar, né, trazer professores para discutir todos os assuntos. E eu acho que uma das nossas preocupações aqui do programa Papo Viciante é trazer informações de qualidade, né, professor Juan? De qualidade. Porque hoje tem muitas informações desencontradas, muitos especialistas feitos com assessores com C cedilha, né? Essa questão, né? Tem muitos aí, né? Então, mas hoje sempre é bom receber um profissional assim e sendo um professor. Acho que fica bem mais claro. Eu gosto muito de falar com advogado, né? Porque advogado tem uma mente assim fantástica. Vocês não têm noção do que é uma mente do advogado. Doutor Roberto Bellarmindo vai falar com a gente hoje sobre a questão de uma criação, de uma fundação em primeiro plano para a questão maçônica, né? É uma fundação maçônica e nós vamos tratar desse assunto. Doutor Bellarmindo, por que a ideia? Como que nasceu a ideia? Primeiro vamos começar assim, como que ela foi concebida? Esta ideia da fundação, ela já vinha sendo amadurecida pelo nosso soberano grão-mestre, Ricardo Saliba Urbano, já há algum tempo. E no dia 6 de agosto de 2018, sentados ali no gabinete do Palácio Maçônico, do Grande Oriente Maçônico do Brasil, resolvemos dar o pontapé inicial. Então, a fundação ela nasceu no dia 6 de agosto de 2018, com a finalidade e o objetivo
principal, com foco nos irmãos, nos membros que pertencem ao Grande Oriente Maçônico do Brasil. Hoje, nós somos aproximadamente 1.200 irmãos no Brasil, pertencentes ao Grande Oriente Maçônico do Brasil, a nossa obediência. Quando o doutor Belarmindo fala na questão irmãos é como são tratados os membros da maçonaria. Então, quando ele se refere a irmãos, nós vamos se referir muito a isso, porque o doutor Belarmindo, além de ser um presidente de uma fundação, ele também é um membro da maçonaria. É isso, doutor? O senhor pode responder isso? Não. Eu sempre tive vontade, curiosidade. O senhor é um maçom? Garcia, nós frequentamos uma sociedade, e nessa sociedade os seus membros são chamados de maçons, e os que ali frequentam se tratam por irmãos. Por irmãos. Quando eu digo que esta fundação ela foi criada, ela foi instituída para cuidar dos irmãos, eu estou me referindo aos membros do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Você então falou, Belarmino, sobre a criação, mas vamos assim dizer, esse sonho, essa construção da fundação, ela, antes de ter ali o início, a data inicial, após as conversas, as reuniões com o nosso soberano grão-mestre, como é que surgiu esse seu sonho, essa sua vontade de fazer algo em prol da instituição? Esta ideia, professor, ela surgiu há mais ou menos, em relação à minha pessoa, há mais ou menos 10 anos. E na cabeça, na ideia do professor Ricardo Saliba Urbano, nasceu há uns 6, 7 anos, de haver a fundação do GOMB, do Grande Oriente Maçônico do Brasil, com a finalidade de apoiar os nossos membros, os nossos irmãos, para poder também cuidar melhor deles, porque nem todos que é falsa a ideia que o maçom é rico, é falsa a ideia que o maçom possui muito dinheiro. Essa ideia é muito falsa, tá? Nós temos irmãos, temos membros também que precisam de ajuda, e nós temos várias beneficências, porém a fundação nasceu justamente para direcionar essa beneficência em prol daqueles irmãos que realmente estão precisando. Essa fundação hoje, doutor Belarmindo, ela vai focar a nível principal em quê? Para quê? Como? Inicialmente, a fundação ela vai estar amparando os membros, os seus membros, em relação à saúde médica, à saúde odontológica, concursos profissionalizantes em diversas áreas, e na área de farmácia, farmacêutica também. E estamos estudando abrir outros ramos da beneficência, mas, por enquanto, principalmente no ramo da saúde, tanto saúde médica como odontológica. A fundação, então, ela terá um objetivo, um foco principal, que já é sendo criada, ela estará com foco na saúde, ou na saúde que nós falamos, na saúde médica, na saúde odontológica, né? Para a questão dos seus membros, é isso? E para isso, como que será difundida essa saúde? Vocês estão planejando depois no segundo bloco nós vamos falar na questão prática das coisas. Prática no que é? Tem sede, vai ter consultório, vai ter laboratórios, enfim. Mas isso nós vamos deixar para o segundo bloco. Agora nós estamos fazendo aqui um bate-papo para desenvolver o raciocínio. Hoje, a fundação nasceu com o objetivo. O objetivo é assistência social, médica
e outros para os próprios membros da fundação, é isso? Para os membros do Grande Oriente Maçônico do Brasil que se cadastram, que fazem parte da fundação. Existe a necessidade do membro estar cadastrado na nossa fundação para então aí ser assistido por ela. Por exemplo, hoje nós temos a questão da maçonaria no Brasil. A maçonaria nós sabemos que existe algumas divisões, mas todo o membro da fundação ligado ao Grande Oriente Maçônico do Brasil, associado, por quê? Porque ter uma fundação e não ser associado nela não adianta nada, não é verdade? Exatamente. Não é? Exatamente. Não adianta não nada. Adianta, porque esse negócio de fazer uma fundação para todos, isso não existe. Isso é balela, isso não existe. Você tem que se associar àquilo. Esses membros associados, doutor Bellarmino, eles serão nutridos de algumas ferramentas, né? Essas ferramentas serão o quê? A beneficência, na questão da saúde, na questão da assistência social, na questão... Porque hoje nós temos a Casa do Maçom, hoje, né? Que é de um outro Oriente, em Brasília, que nós temos o Hospital do Maçom, hoje em Barretos, e nós temos algumas atividades maçônicas específicas para os seus membros. Vamos dizer assim, entre aspas, o irmão maçom, você que está em outros lugares aí e não sabe do que nós estamos falando, os irmãos maçons que se deseja associar-se à fundação do Grande Oriente Maçônico do Brasil, sendo de outra, vamos dizer assim, para você entender bem, eu queria falar o seguinte: maçom é igual à igreja, tem diversas divisões. E, por exemplo, se um outro irmão, um outro membro vier de uma outra loja, de uma outra potência, de uma outra instituição maçônica, ele será recebido desde que ele seja associado a essa fundação? Inicialmente não, Garcia, professor. Inicialmente não. Inicialmente a fundação ela é exclusiva para os membros do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Por quê? Porque nós estamos em fase de testes, em fase laboratoriais de estruturação. Tá? Uma vez estruturados, nós vamos receber, então, pessoas vindas das mais diversas localidades. Mas, enquanto não houver um tratado, enquanto não houver uma formalização do nosso soberano grão-mestre com qualquer outra instituição, inicialmente, somente membros do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Aí eu falo para você o seguinte: quando você vê que existe a criação de uma fundação, e essa fundação é determinada a certas pessoas, aí você fala, mas isso não pode, isso não é legal, não é bacana. É bacana sim, sabe por quê? Hoje nós temos algumas fundações que cuidam de determinados setores. Nós temos uma fundação Abrinq, nós temos uma fundação Ayrton Senna. Olha, se eu for contar a quantidade né, professor Juan, de fundações que tem de fundação, cada um é criada para cuidar de si. Exatamente. E eu acho bacana isso, sabe por quê? O Estado não faz. O Estado nos abandonou há muito tempo, né? Enquanto nós estamos discutindo essa questão política, nós estamos abandonados. E por isso que nós precisamos do quê? De pessoas organizadas em comunidade, em situações, para resolver esse problema, né, o professor? Sim, porque conforme o doutor Bellarmino comentou, né, temos irmãos, aquela ilusão de que a maçonaria só tem ricos, né? Mas eu tinha uma essa ilusão também. Nós temos essa ilusão. Eu tenho essa ilusão. Né? Eu tenho a minha mulher também tem em casa. Tirar isso dela é uma coisa... É bem complicado, né? E o que o doutor Bellarmino mencionou foi, se temos irmãos, né, com todos os poderes aquisitivos existentes, tem aquele irmão também, né, doutor, que não tem uma condição. Então a fundação está ali também para ajudá-lo. Acho que essa ilusão de que todos são ricos, eu confesso, eu sou muito rico de conhecimento.
E o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma riqueza que dinheiro não compra. Tá conversando com uma autoridade dessa aqui, para a gente é algo maravilhoso. O dinheiro não compra isso. Obrigado. Então, doutor Belarmino, então isso é importante. Você cuidar daquelas pessoas e principalmente dos irmãos que não têm uma condição. Então você está cuidando, você cria uma fundação, né, para cuidar de um determinado grupo de pessoas. Né? Nada mais justo. Para você ter ideia, hoje nós estamos falando com o doutor Roberto Belarmino, ele nada mais é do que grande procurador de justiça do Grande Oriente Maçônico do Brasil. E ele também, nas horas vagas, né, que ele não tem muito tempo, ele é o secretário de Negócios Jurídicos do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, lá em Campinas. Imagine só a situação do doutor Roberto Belarmino nessa questão, porque tem muitos afazeres, ainda ele faz a questão de uma criação de uma fundação para ajudar pessoas, para estender a mão, para auxiliar. Isso é uma coisa assim fantástica. Precisamos de mais gente, como fala? Mais gente dedicada a isso, né? Mais gente. Eu acho que nós precisamos de mais gente. Professor Dr. Roberto Belarmino, a ideia posta. E agora, qual que é o segundo passo? Professor, nós estamos na fase agora de documentação. A fase já foi tudo preparada, ela nasceu dia 6/8, nós estamos prestes a realizar a nossa assembleia. Está em desenvolvimento também o nosso site, um site de última geração, está sendo desenvolvido por um designer gráfico ali de São José dos Campos. Posso dizer, inclusive, o nome dele? Fazer menção? Aliás, pode não só dizer o nome dele, eu acho que o professor deve indicá-lo, deve fortalecer o telefone, o website dele, e também depois falar o site maçônico que está sendo desenvolvido. Eu penso que é um pouco deselegante não dar os créditos a ele. Ele é um grande designer gráfico. O nome dele é Christopher Marinho. O grande Christopher. Exatamente. Ele é ali de São José dos Campos. E realmente ele é uma das grandes autoridades nesta parte. Ele está desenvolvendo o nosso site, já está em fase de conclusão. Esse site é um site de última geração, onde, inicialmente, todos os irmãos do GOMB poderão ali se cadastrarem. E também, juntamente ao lado, já existe o ícone também para quem não pertence ao Grande Oriente Maçônico. Ou seja, pessoas ligadas a outras associações, pessoas da vida comum, terão ali também o seu local para se cadastrarem. Por quê? Porque não vai demorar muito, nós estamos trabalhando para isto, nós vamos resolver os nossos problemas internos de beneficência e iremos atingir também o público em geral. Vamos cuidar primeiro de nós e depois vamos também cuidar dos demais. Esse é o objetivo. Doutor Belarmino, o senhor sabe que esse programa é um programa que nasceu numa sala de escola, né? Nós estávamos dando um curso de formação de agente de prevenção às drogas. E o Instituto Ensina Prev, que é o dono desse programa, resolveu trazer esse programa para a TV. Falou, mas por que a gente não divulga isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro? Nós sabemos a dificuldade, porque nós somos uma instituição onde a gente pratica a beneficência, onde a gente pratica a caridade, mas a gente pratica a educação. Né? Hoje o senhor me falou assim que a fundação, o pilar principal da fundação é a questão da beneficência em relação à ajuda mútua aos irmãos da fraternidade que vocês participam para a questão da saúde, a questão odontológica. É isso? Exatamente. Este é o primeiro pilar. É o primeiro ponto, né? Um dos pilares. Né? Saúde médica e odontológica. E o segundo pilar, nós também estaremos
concedendo cursos, tá, profissionalizantes para aqueles membros que não possuem e também para os seus familiares. Cursos que poderão habilitá-los no mercado de trabalho para se tornarem mais combatentes, mais concorrentes. Muitas vezes essas pessoas, esses irmãos, estão bem, mas seus familiares não estão. Então nós vamos cuidar deles também. Essa é a finalidade. Professor Juan, olha, isso eu fiquei até feliz, né? Eu vi que o professor Juan até brilhou os olhos ali. Quando ele fala assim em educação profissionalizante, o professor Juan, que é engenheiro, é professor na área e gosta muito. Professor, eu queria que você nos trouxesse a questão da cidade de São José dos Campos, onde o Instituto Ensinaprev pretende montar lá um curso profissionalizante, que eu acho isso muito importante. Eu até queria colocar à disposição do Dr. Belarmindo o nosso instituto para uma parceria na questão da fundação, porque eu acho a fundação uma coisa assim sensacional. E a gente precisa ainda mais se juntar na sociedade civil para desenvolver a questão que o Estado não fornece, né? É cuidar dos hospitais, é cuidar das creches, não é? É cuidar da escola. Isso que ele comentou, doutor Belarmino, nós tivemos em São José há umas 2 semanas, né, professor Garcia? Isso. Com uma loja maçônica de lá, Arca da qual Aliança, tem o venerável, né? A Arca da Aliança número 33. Então nós fechamos uma parceria para estar levando um pedacinho do Instituto Nacional de Educação e Prevenção às Drogas, o Ensinaprev, lá em São José dos Campos, com um projeto de educação profissionalizante. Eu fiquei tão feliz com essa nossa iniciativa, com o aceite do responsável, o Sérgio Spagnolo, que é muito nosso amigo. Então, assim, foi algo que eu fiquei muito feliz. E agora, escutando, né, de você, doutor Belarmino, que a Fundação também vai trabalhar com o ensino profissionalizante, isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós sabemos que tem irmãos que realmente precisam se capacitar e, às vezes, não conseguem. Então, assim, reforçando o que o professor Garcia mencionou sobre o Instituto, eu também me coloco à disposição para ajudar nessa capacitação, que, para mim, será uma honra, né? Será uma honra ajudar. E isso, doutor, o que você está fazendo, podemos contar no dedo, né, professor Garcia? Podemos contar no dedo. Nesse Brasil, né? De hoje, podemos. Acho que uma atitude dessa, acho que vai até além, né? Assim, além de muita coisa que acontece aqui. Né? Não vamos falar um pouco de política, mas, às vezes, o que o político não faz, uma pessoa tem que chegar e fazer o papel dele. Mas, o doutor Belarmindo e professor Juan, eu acho que a política no Brasil faz parte. Ela é muito importante. E nós temos que focar sempre a política. Porque a partir do momento que aquele povo, doutor Belarmindo, não passa a discutir política, alguém discute para você. Alguém toma as suas decisões. Isso é muito importante para nós. Mas nós vamos tratar isso no segundo bloco. Nós queremos falar agora do seguinte, da questão de fazer assistência a alguém, estender a mão a alguém. Você já pensou nisso? Você aí, do outro lado, você aí que está nos ouvindo, nos vendo, na questão... Nós temos telespectadores em Angola, nós temos telespectadores nos Estados Unidos, direto pela TV Cinec, pela TV Internacional. Estamos com muitos telespectadores agora no Rio de Janeiro, não podemos esquecer, né, professor? O Rio de Janeiro, tem um grupo lá de engenheiros. Como que é o nome do grupo lá, professor? Na Inspeção. Inspeção. Sabe assim, tem muita gente que vê a gente e fala assim, mas olha que legal, que iniciativa bacana. Como eu posso colaborar? Como eu posso participar? Nós tivemos uma ação, doutor Belarmino, essa semana, 2 semanas atrás, nós falamos, vamos fazer uma festa das crianças. Né? Eu falei assim, não, mas a gente não tem tempo no Instituto, porque tudo é programação. Né?
você faz uma programação, mas a gente estendeu o comunicado para algumas pessoas e de prontamente responder e fizemos uma festa. Nós fizemos uma festa. A festa será no dia 21, né? No próximo dia 21, porque dia 12, hoje, ficou muito, muito em cima, mas dia 21 vem aí uma festa. Vale a pena, doutor, dedicar tempo, dedicar a sua energia, dedicar o seu dinheiro, porque tem alguém pagando a conta sempre lá do outro lado, para essa questão de estender a mão? Olha, o professor Garcia, nós vamos dividir, para não perder o norte, vamos dividir filantropia em 2 momentos. O Grande Oriente Maçônico do Brasil, ele exerce a filantropia de forma muito rígida. O Grande Oriente Maçônico do Brasil, ele procura socorrer diversas instituições, diversas organizações não governamentais, escolas, pessoas carentes, distribuição de sopão nas esquinas de São Paulo. A filantropia maçônica para o público em geral, ela é muito grande. O nosso soberano, ele procura ter uma atenção muito grande em relação a isso. Então, a nossa contribuição social para a filantropia, para a beneficência em geral, ela é grande. Nós socorremos muitas instituições, nós socorremos muitas pessoas realmente necessitadas e carentes. O outro lado da filantropia é a fundação. A fundação, ela vai se dedicar, ela está se dedicando inicialmente em cuidar dos membros do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Estes mesmos membros que, com suas dificuldades ou não, procuram fazer filantropia para outras pessoas, para pessoas diversas. E nós detectamos também que entre nós existem pessoas com determinadas carências. E nós criamos então a nossa fundação para inicialmente cuidar dos nossos irmãos e de seus familiares. E depois também ajudar pessoas diversas. Então hoje nós vamos fazer assim. Nós vamos tirar a filantropia, a ajuda, a assistência, a questão social do Grande Oriente Maçônico do Brasil, e todo esse trabalho, né, será passado para a fundação, é isso? Para a fundação do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Não é bem assim, o Garcia. Nós não vamos tirar nada do Grande Oriente Maçônico do Brasil. As pessoas que possuem os seus trabalhos de filantropia, o sopão, a assistência, a caridade, a ajuda hospitalar, vai continuar acontecendo, vão continuar acontecendo normalmente. O que vai acontecer é que nós, com a existência da fundação, teremos um maior poder de fogo na área da filantropia. A nossa filantropia, ela vai aumentar, e aumentar muito, tá? Porque onde nós temos um membro, onde nós temos uma sociedade e que seus membros estão bem, a condução normal, o caminho natural é que essas pessoas também socorram as outras. Então, este é o caminho. E a fundação, ela vai centralizar, né? Porque hoje uma beneficência, tanto para o Grande Oriente Maçônico do Brasil e suas lojas, não segue uma sistemática, né? Eu posso doar no mês sul. Padrão, né? Padrão, né? Não tem. A fundação não. A fundação, ela tem vai ter um padrão. Ela tem um norte, né? Ela tem um norte na questão da fundação. Porque hoje não existe fundação que não tenha um procedimento padrão. Nós vamos fazer isso. Sim, exatamente. Inicialmente, vamos cuidar da nossa filantropia interna e, a posteriori, nós cuidaremos, então, da filantropia externa do público em geral. Inicialmente, vamos oferecer saúde médica e odontológica para os nossos membros e também cursos profissionalizantes. Em determinado momento aí do futuro, essa saúde médica e odontológica e esses cursos profissionalizantes também irão atingir a sociedade em geral. Lembrando aos senhores que nós tivemos aqui
num programa passado, o grande soberano da Ordem Maçônica de Carapicuíba, do Grande Oriente Maçônico de Carapicuíba, que foi o grande venerável mestre lá daquela questão, Ricardo Saliba Urbano, que fechou conosco aqui no programa uma parceria. Uma parceria, né? Uma parceria, né, Juan? Isso. Onde nós somos parceiros nas questões beneficentes do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Mas você viu que o papo vai, a troca de ideias é muito importante. E essa questão de criação de algo, de beneficência para alguém é muito interessante para a gente. Se você tem algo, entra nas nossas redes sociais, pergunte lá, beleza? Você que está no Brasil inteiro, fora do Brasil, pergunte nas nossas redes sociais. Aliás, participe das nossas redes sociais. O professor Juan está sempre lá mandando parabéns para você. E, aliás, a todos os aniversariantes desta semana, nas redes sociais do professor Garcia, do professor Juan, parabéns para você. Parabéns para você. Eu vou chamar um pequeno intervalo, que a gente precisa chamar um intervalo, porque nós precisamos faturar, né? Porque alguém tem que pagar isso aqui, porque só quem está pagando é o professor Juan. E já a gente volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. E aí, de volta aqui ao programa Papo Viciante. Vicie-se nesse papo, porque aqui é o verdade de informação. E hoje nós estamos aqui no Papo Viciante recebendo um convidado muito especial. Eu não vou falar que nós estamos recebendo aqui o professor Juan Carlos, o professor engenheiro Juan Carlos, porque ele já é da casa, todos os nossos telespectadores já o conhecem. É um professor que está colaborando, e a partir de 2 ou 3 programas atrás, ele se tornou um dos membros efetivos aqui do Instituto Ensinaprev, porque ele é diretor de parceria do Instituto e faz parte agora da apresentação do programa Papo Viciante. E hoje nós estamos trazendo para tratar de um assunto bacana sobre fundação. Não é fundação de obra, é fundação beneficente, tá? E para isso nós estamos trocando uma ideia aqui com o professor, o doutor Roberto Bellarmindo. Ele que é advogado, tem uma banca de advogados lá na cidade de Campinas, da qual ele é um dos sócios dessa banca, chamado Bellarmindo Advogados Associados. Professor, graduado de Direito, ele também é mestre pela USP, ele também é doutor pela USP, ele também é secretário de Negócios Jurídicos do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, lá em Campinas, na cidade de Campinas, com o doutor Bellarmindo. É de Campinas, da cidade de Campinas, veio até aqui para participar dessa entrevista conosco hoje. Ele também é presidente do Conselho Consultivo da Fundação do Grande Oriente Maçônico do Brasil. E também ainda é o grande secretário, procurador de Justiça do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Doutor Bellarmindo, nós estamos falando hoje da questão da
criação de beneficência, criação de ajudar pessoas, né? Que tá faltando isso no mundo hoje, não tá, não, doutor Belarmino? Você estender a mão para algo que possa mudar o mundo, possa mudar pessoas, possa mudar comunidades. Olha, professor, eu costumo ser muito rígido em relação a essa definição. Eu tenho a impressão que as pessoas, elas já não se amam mais, as pessoas já não se aproximam mais uma das outras com a finalidade de ajudar. As pessoas se aproximam uma das outras com uma única finalidade, se beneficiar. Se eu não posso te levar vantagem. Isso, levar vantagem. Se eu não posso me beneficiar de você, então não tenho por que me aproximar de você. Então, se você está passando uma necessidade, está passando por um problema e não pode trazer nada lucrativo para mim, então é melhor que você fique no seu canto. Então, hoje nós precisamos muito do poder público e precisamos muito ainda das instituições dispostas a socorrer quem precisa. Mas o professor Juan, como que nós mudamos isso, cara? Nós vamos viver assim eternamente? Tipo assim, se você não é interessante para mim, né? Se eu não puder obter vantagem de você, né? Se eu não puder tirar nada de você em contrapartida, para que você me serve? Infelizmente, nós estávamos discutindo isso, né, professor Garcia? É uma realidade um tanto triste, né, aqui no Brasil, né? É triste. Como o doutor falou, realmente é triste. Eu estou com você, mas se eu não tiver nada, então você não serve para mim, né? Nós vivemos essa realidade. E, infelizmente, também a questão política. A questão política, ela vive isso, né? Passamos agora por esse período aí complicado, em que a pessoa, não, eu vou te dar, mas eu preciso disso. Não, então, essa questão da fundação, eu acredito que seja algo até difícil, né, doutor Belarmino? É um tanto difícil você sozinho, né, sozinho que eu digo assim, é ter uma equipe ali, lógico, você tem uma equipe, deve ter com certeza uma estrutura por trás de tudo isso, você pegar um sonho e torná-lo realidade sem a ajuda pública, vamos assim dizer, né? Doutor Belarmino, eu vou te falar uma coisa, não me leve a mal, mas eu acho que todo louco tem um sonho que muda a realidade do planeta, da sociedade. Eu concordo com você. E eu acho concordo você plenamente. Desculpe, mas eu acho o doutor um louco. E que bom. Que bom. Que ótimo. Bom que nós temos louco como doutor para mudar realidades. Não, Garcia, nós somos muitos loucos. Ao meu lado existem várias outras pessoas. Eu não poderia jamais sonhar isto sozinho, tornar isto realidade sozinho. Não, do meu lado existem outras pessoas, tá? Quero aqui até fazer menção ao industrial Moisés Domingues, lá da cidade de Campinas, que está também muito dedicado a este assunto da fundação, está ao meu lado. Existem também ali pessoas como o William Ribeiro Sampaio, que faz parte ativo deste grupo. Então, eu não sou sozinho, eu estou apenas aqui representando a fundação, mas por trás, ao meu lado, por trás também da fundação, existem muitas outras pessoas que não aparecem, também não fazem questão de aparecer, e eu também não vejo a hora de ter condições de pagar um porta-voz para vir aqui falar a respeito disso, tá certo? Mas eu não sou sozinho, eu tenho outras pessoas junto. Então é um sonho de várias pessoas. Então vou parafasear o Corinthians e dizer assim, que bom que somos um bando de loucos, não é? Que bom, que bom, que bom, que bom. Por quê? Sonhos sonhados, eles de tanto insistência nesse sonho, muda a realidade. Muda. E é uma das coisas que vocês estão tentando fazer lá na questão da fundação, por Campinas, com o William, com o Moisés. Que bom, parabéns a vocês que tenham aderido a esse projeto, a essa loucura,
a esse negócio esse de falar... Desafio, vamos desafio, né? Sabe por quê, professor, o doutor Belarmindo? Eu sempre falei uma questão, falavam-se para mim assim, mas você tem uma BMW. Beleza, bacana, tem uma BMW. Mas o que adianta você ter uma BMW se você não tem instrução para dirigi-la? E se você vai todo o trajeto passar no mesmo trajeto e não consegue modificar esse trajeto? Se você tem uma BMW, você tem que passar a modificar trajetos, a mudar realidades. Isso que uma fundação... Eu acho que é para isso que vocês estão fundando essa fundação. Agora vamos entrar na questão. O que a fundação do Grande Oriente Maçônico do Brasil, que é a Fundagombe, aliás, você pode até acompanhar a partir de agora pelo site da internet www.fundagombe.org. Você vai ver uma mensagem lá, site em construção. Isso é uma construção que está sendo feita pela questão lá de Campinas, pelo nosso um design bacana. Ficou legal, eu ouvi, tá bacana. Eu acho que é por aí mesmo. O rapaz é bom. É bom. E a gente está formando esse projeto. Vamos tratar de um assunto agora, o doutor Belarmino, que é a questão do seguinte: fundação tem que oferecer algo em pró. Pró quem? Pró seus associados. Ponto 1. A fundação Fundagombe do Grande Oriente Maçônico do Brasil vai fornecer, que tipo de serviço ela vai fornecer aos seus associados? Você me falou que é a questão da saúde, a questão da odontologia. Como será feito isso? Vocês têm espaço? Já tem uma sede? Como que está sendo a estrutura física disso? Vamos tratar disso. Eu acho bacana falar isso. Você aí em Campinas, em todo o Brasil, nós temos essa estrutura. Vamos sim. Vamos lá. Eu tenho a impressão, Garcia, o poder público ele é muito demorado, ele é muito lento no nosso país, tá? Mas eu tenho a impressão que até meados do mês que vem, a nossa documentação ela já esteja arquivada, esteja pronta e já tenhamos também o aval do Ministério Público, porque o Ministério Público ele intervém em todas as fundações como o órgão fiscalizador, o curador, o órgão que protege as fundações, tá? Já tenhamos então um parecer conclusivo a respeito disto. Mas mesmo essa documentação jurídica estando em andamento, estando em fase de conclusão, nós já estamos tomando as devidas providências para a construção, para a inauguração de 2 consultórios médicos odontológicos que irão atender os nossos membros. Um desses consultórios será montado na cidade de Campinas, tá bom? Onde está localizada a sede da nossa fundação, e o outro consultório será montado aqui no estado de São Paulo, em Carapicuíba. Por quê? Porque onde existe o nosso Palácio Maçônico e onde também está localizada grande parte dos nossos membros, ali em Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Mauá, Embu, toda essa região, nós temos os nossos membros aqui. São Paulo. As zonas, São Paulo, Zona Norte. Mas que São Paulo Leste, São Paulo você fala ali, você está tratando de 40 quilômetros, né? Então eu tô é verdade. De Carapicuíba a Itapevi é 12 quilômetros, de Carapicuíba a Jandira é 20, 30 quilômetros ali pela Castela, então são distâncias menores. Agora, esses 2 consultórios serão aparelhados, serão muito bem aparelhados, e no exato momento em que as coisas devem acontecer, estarão contratados os médicos, estarão contratadas as secretárias para atender aos membros da fundação. E doutor, só te cortando, desculpa, e como é que vai funcionar? Assim, né? Vai ter um horário?
segunda a segunda? Como é que vai ser o procedimento? Olha, esse tipo de assunto ele vai seguir a forma tradicional. Atendimentos agendados através do site da Fundação, para isso ele está sendo criado, agendamentos ali, através do site da Fundação, e uma vez existindo o horário, a marcação da consulta, o nosso membro vai estar ali com a pessoa da família e vai realizar a consulta. Isso é muito normal. A nossa farmácia também vai estar ali no consultório. Terá uma farmácia também? Teremos uma farmácia com um farmacêutico e ali eles poderão estar adquirindo ali os seus medicamentos com menor custo, tá, com um custo melhor. Doutor Belarmino, essa farmácia, é muito interessante essa farmácia, me interessa bastante. Eu que tenho em casa uma cunhada que utiliza remédio contínuo, né, constante. Da onde vêm esses remédios? A Fundação comprará, o Grande Oriente Maçônico fornecerá, ou nós vamos buscar na questão pública, na questão do Ministério da Saúde, para fornecer remédio aonde ele deveria fornecer? Olha, vamos separar. O Grande Oriente Maçônico do Brasil, ele é o órgão instituidor da Fundação. Todavia, o GOMB, ele não está na lista de contribuintes financeiros da Fundação. Tá bom? A Fundação ela possui recursos próprios, recursos advindos da sua mantenedora, que é a Fraternidade Campineira Beneficente, número 57. Tá bom? Os seus membros, eles mantêm a Fundação, tá? Com recursos próprios e também com recursos advindos de contribuintes. Então, ponto. Só para a gente poder finalizar. Essa farmácia ela será inaugurada em forma de convênio com uma grande rede de farmácia, tá certo? Com uma grande rede de farmácia. E esta rede de farmácia ela irá fornecer quase que a preço de custo esses medicamentos, tá? E nesta mesma na nossa farmácia ela também estará recebendo aportes de medicamentos do Ministério da Saúde, da Prefeitura. Para isto, tá, a Fundação conta com advogados, para isto a Fundação conta com pessoas especializadas que conhecem do assunto para intervir no Estado, para que o Estado forneça esses medicamentos para a farmácia da Fundação. Por exemplo, hoje nós temos a questão do medicamento, professor Juan, do medicamento do alto custo, né? E é muito complicado na rede pública. Na rede pública, não. A Fundagomb, a Fundação, vai tratar disso também? Em tentar... Sim, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Hoje o Estado ele faz, como posso dizer, um corpo mole no fornecimento desses medicamentos de alto custo, tá? E, inclusive medicamentos que encontram-se esgotados nas farmácias, tanto públicas quanto privadas. A partir do momento que um associado nosso tiver uma receita de um medicamento deste e nós não tivermos na nossa farmácia e também não encontrarmos na rede pública ou rede privada para fornecer, automaticamente o nosso departamento jurídico, o departamento jurídico da Fundação, vai buscar a ação competente em face do Estado para estar, então, recebendo esses medicamentos para o nosso associado. Nós realmente vamos atuar firmes no cuidado do nosso associado. Bom, vocês viram que se você está aí do outro lado e contar no relógio, você vê que 1 hora passa muito rápido. A minha diretora, a diretora de câmera já anunciou lá, falta 3 minutos só, meu amigo, tem que acabar isso aí. Eu estou querendo dormir, eu quero ir para cá. Bom, mas enfim, é assim que funciona a televisão. Não dá para falar tudo em 1 hora de programa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar o doutor Roberto Belarmino, depois da fundação, da instalação, da questão da fundação, aí nós vamos lá
em foco, né, professor Juan? Com certeza. Vamos filmar, vamos trazer aqui, vamos fazer um negócio mostrar bacana, que realmente o né, sonho se tornou realidade. Um né? sonho se transformando em realidade. Isso é muito bom, né? E já está aceito. Não sei se virei eu, em nome da fundação, porque, como ele disse, eu não gosto muito de foco. Ou vem o professor Juan, não tem problema nenhum. Vem o William. Vem o William. Mas eu gostaria de pedir, aproveitar o seu público, aproveitar o seu canal de comunicação, e onde ele alcançar, para dizer o seguinte aos membros do Grande Oriente Maçônico do Brasil. Tá? Procurem acompanhar através do nosso site fundagomb.org, fundagomb.org, para que acessem lá e, assim que estiver disponibilizado o cadastro, que realizem ali o seu cadastro com todos os requisitos ali. Para quê? Para que no momento que precisarem estejam cadastrados. Doutor Bellarmino, eu gostaria de colocar os nossos microfones à sua disposição. Nosso horário já está extrapolado para o doutor poder dar o seu recado, enfim, dar o Vamos entregar o... Só que antes, o professor Juan está me lembrando lá, que diz o seguinte, aqui no programa Papo Viciante, um convidado, quando vem até o nosso programa, ele é agraciado com digamos assim, um certificado, né, professor Juan? Isso, de participação aqui. Participação. E nós queremos que o professor Juan entregasse ao doutor Roberto Bellarmino, o certificado de participação, que é um dos nossos mimos, né? Aqui, para falar que participou, veio aqui, participou da gente, veio com a gente tratar de um determinado assunto, e esse é o nosso certificado de participação. Espero que o doutor leve para a Fundagomb, né? Porque isso para nós é um motivo de orgulho. Isso mesmo, né? É um motivo de orgulho de estar presenteando todos os nossos convidados, porque participar aqui não é fácil, não. Aqui, e é uma honra estar recebendo. Aqui não é para ninguém, não é para qualquer um, não. Aqui eu agradeço a homenagem, será colocado ali no escritório da Fundação. Eu espero ter contribuído com alguma coisa, não acredito que foi com muito, mas espero poder ter elucidado alguns pontos aí que estavam obscuros. Sim. E no meu próximo retorno, no retorno de alguém da diretoria, poder estar falando mais a respeito do assunto. Ô, professor, para nós foi um imenso orgulho. Professor Juan, alguma questão a ser levantada? Não, só parabenizo o professor Dr. Bellarmino pela presença hoje aqui no nosso programa. É uma satisfação imensa para nós recebermos uma autoridade nesse nível, com essa maturidade, porque maçonaria é algo muito importante, devemos discutir, sim. Então o programa está sempre trazendo assuntos maçônicos, justamente para eliminar algumas visões e alguns pensamentos que a sociedade tem da maçonaria, né? Então, eu agradeço ao professor Dr. Bellarmino pela presença e sinta-se convidado para participar e falar. E vamos trazer, sim, iremos lá fazer todo um trabalho para divulgar aqui e fazer com que a gente mostre esse sonho concretizado. Né? E você hoje, aqui, no programa Papo Viciante, você acompanhou um bate-papo a respeito sobre fundação. Uma fundação específica, que é a Fundação do Grande Oriente Maçônico do Brasil. O Oriente é em Carapicuíba, nós temos irmãos com a fundação em Campinas, lá é que está nascendo a fundação, e para a gente é um motivo de orgulho. E lembrando que hoje é sexta-feira, é dia da balada. E se você aí vai para a balada, lembre-se de duas coisas. Nós falamos toda sexta. Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. E se beber na balada mais do que você achou que deve, tome 2 copos de água. A cada copo destilado, tome 2 copos de água. Tá bom?
porque a gente precisa que você volte para casa. Isso é muito importante. Ao professor Belarmindo, a gente agradece. Ao Gombe, ao Grande Oriente Maçônico do Brasil, ao Grão-Mestre do Grande Oriente Maçônico do Brasil, Ricardo Saliba Urbano, também nos agradecemos por ter permitido a presença do professor Dr. Belarmindo, que é um dos membros da maçonaria lá de Carapicuíba, e voltamos na próxima semana. Não saia daí, estamos na internet. Veja as redes sociais, dê um like, fale mal, mas fale, tá bom? Voltamos na semana que vem, sexta-feira, se Deus quiser. E ele vai querer, que eu tenho certeza.